graça e a paz do Senhor. Amém. Irmãos, que bom, né, estarmos aqui mais uma vez para, em alegria, né, buscar ao Senhor. Irmãos, hoje eu estava pensando sobre o que eu devia falar aqui nesse nosso encontro, nesse momento de reverência, esse momento solene, esse momento em que buscamos ao Senhor não com o nosso coração, mas o coração prende o Espírito Santo, que nos guia, né, que nos leva cada dia mais a andar com Jesus. Veja bem, então veio um tema, orando hoje pela manhã, para falar sobre a alegria do crente. Parece um paradoxo falar em alegria nesses tempos modernos. Na realidade, se pergunta, nós temos condições de ter alegria, uma verdadeira alegria? Nós vivemos no nosso país, vamos falar do nosso país, nós vivemos há um bom tempo, né, perdidos, nós estamos perdidos dentro do emaranhado de corrupção, né, que é mais do que provada, está estampada, né, pelas instituições sérias do nosso país. Nós vimos aí o mar, né, o lamaçal, os pântanos da corrupção, né, se exteriorizando. Isso, de certa forma, ele tem influência nas pessoas decentes, as pessoas que andam com Jesus e as pessoas que são pessoas que não aceitam esse tipo de coisa que vem acontecendo no nosso país. E fora isso, claro, as tristezas que vêm, né, da vida, dos fatores exógenos de cada um, ou seja, aquilo que acomete as pessoas com a perda de seus entes queridos, como o desemprego, como os problemas financeiros. Então se pergunta, nesse emaranhado de problemas, nós podemos ser alegres? Então onde está a alegria do crente? O primeiro equívoco é nós pensarmos que a alegria, né, está nas pessoas, que a alegria está nas coisas, que a alegria está no dinheiro, que a alegria está no conhecimento. Absolutamente que não. A alegria do crente está numa pessoa, Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria. E a graça do Senhor nos basta. A Bíblia nos ensina assim. E quando nós nos convertemos, nós aprendemos que somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E por isso nós devemos nos alegrar. Você vai dizer assim, não, mas o semblante, o nosso semblante, né, o corte do nosso rosto, será que eles espelham a alegria? É porque nós temos em mente sempre aquela alegria estereotipada, aquela alegria performática, aquela alegria mundana, ou seja, a pessoa só é alegre quando ela espelha o riso, quando espelha o gargalhar, quando espelha muitas vezes a falsa alegria ou a alegria vã, a alegria que na realidade não é aquela a alegria sobrenatural de Deus, aquela que lhe restaura, que lhe conforta o coração, que lhe faz, que lhe permite dormir à noite e agradecer a Deus por tudo isso, e dentro das próprias contingências da vida, a pessoa vislumbrar que a felicidade, a verdadeira alegria está em Jesus Cristo. Não só vislumbrar, mas sentir na prática, na concretude, né, das nossas almas, que Jesus é o Senhor, e por Ele nós vivemos, porque Ele se deu por nós. Isso é maravilhoso, irmão. Essa é a alegria do crente, e ponto final. Aqui já poderíamos agradecer a Deus e irmos embora feliz, meditando e dizendo, ó Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu nos escravizaste no Teu amor. Que escravidão maravilhosa é viver como servo Teu, Senhor. Isso seria o bastante. Mas eu quero lembrar aqui alguns aspectos dessa alegria, porque eu assisti agora recentemente uma pregação do pastor HDL, o que eu chamo de pastor sangue bom, HDL, Hernandes Dias Lopes. Claro que aqui eu não faço propaganda de denominações, eu estou falando de uma pregação de um homem de Deus que trouxe uma palavra muito alentadora, uma palavra que realmente é modificadora de quem a ouve. Então eu assisti ele falando sobre os ladrões da alegria. Então quem tiver a oportunidade, vá lá no YouTube,
coloque lá, são 56 minutos apenas da palavra do Senhor, derramada pelo intermédio de um embaixador de Jesus, que é o pastor Hernando Dias Lopes. Então ele vai falando ali, e ali eu aprendi, né, e eu preciso passar e compartilhar, né, dele, e me perdoem o próprio pastor se eu me equivocar em algum dado, mas meu coração, Deus sabe da minha sinceridade, porque o que eu trago é a palavra que o Espírito Santo me coloca na boca. Então, preste bem atenção. Ele fala que há 4 pontos, há 4 ladrões, bem sucintamente, ele fala que há 4 ladrões da alegria. Isso é bem interessante. Ele utiliza a carta de Paulo aos Efésios, que foi escrita em Paulo quando ele estava preso em Roma, e Paulo fala de alegria numa carta em que foi escrita quando ele não teria nenhuma motivação para torná-la, tornar a sua vida, a vida dele, do apóstolo Paulo, uma vida de alegria, mas ele ensinava aos Efésios ali, escrevendo que a alegria está no Senhor. Então ele, em 4 aspectos ele fala, é uma carta que tem 4 capítulos, então em cada capítulo conseguiu vislumbrar pelo Espírito Santo de Deus, conseguiu vislumbrar que 4 características em que há a fuga da alegria, certo? Ou seja, porque há ladrões de alegria. Então, no primeiro capítulo, só para você ter uma ideia, ele fala que eles chamam as contingências da vida, né? As circunstâncias da vida fazem com que o ser humano perca a alegria, que o crente perca a alegria. Isso é muito óbvio, né? Numa visão bem logística, que aconteça isso, porque quando nós recebemos uma mensagem, por exemplo, uma comunicação de que um ente querido faleceu, né, que houve um acidente com alguém que nós amamos, ou mesmo quando não amamos, ou ser pessoas quando são acometidas de enfermidades e nós vislumbramos, nós sabemos, tudo isso vai tirando a alegria da pessoa, né, nesse mundo, né, que diz assim, esse mundo caótico, né, cheio de doenças, de enfermidades. Então, essas coisas fazem com que a gente perca a alegria. Como todos sabem, quem acompanha aqui as nossas manifestações, né, pelo sobrenatural do Espírito Santo de Deus, há 60 dias hoje faz, 60 dias eu me operei. Fui fazer um exame comum de rotina no ano passado e terminou que esse ano eu precisei fazer uma cirurgia e graças a Deus, há 60 dias estou, pela bondade do Senhor e pela misericórdia dele, estou aqui para pregar o Evangelho Santo. Que coisa maravilhosa. Então veja bem, então as circunstâncias, como Paulo em outra carta ele fala, né, aprendi a viver contente, né, pouco importando as circunstâncias. Aí fala aquela categoria de contente, que é uma categoria de sobrenatural, não é um contente humano, é um contente que transcende. Por quê? Porque não vem dele como homem, mas vem do Espírito Santo de Deus nele, agindo nele. Então essa seria, isso é no capítulo Efésios 1, nós vamos verificar esse primeiro ladrão de felicidade e alegria. No segundo capítulo ele fala sobre o outro motivo em que é ladrão de alegria, quais sejam. As pessoas nos causam muita tristeza, nos afasta muito da alegria. As pessoas, dentre as quais nós estamos incluídos, ou seja, nós também afastamos as pessoas das alegrias. Nós afastamos as pessoas, às vezes, quando nós cometemos alguma coisa que realmente não seja condizente, né, com o relacionamento com as pessoas. Muitas vezes nós fazemos a meia-culpa, né, e por isso nós nos arrependemos sempre, né, de cometermos coisas contra as pessoas. Então as pessoas, muito mais do que as coisas, elas nos transformam muitas vezes em verdadeiros nichos de tristezas, né? Isso aí a gente tem de entender. É no segundo capítulo da carta de Efésios. E no terceiro ele fala sobre o metal, sobre o dinheiro, viu, metal. Ou seja, aquilo que afasta muitas pessoas de Deus e, consequentemente, afasta as pessoas da alegria. Mas nós vamos entrar em detalhes sobre isso, porque está tudo no vídeo, na pregação do pastor. E, por último, ele fala sobre a ansiedade, que se chama do mal do século. Então, nós vivemos ansiosos. Imagina que eu tento chegar aqui às 11h30 para fazermos o nosso encontro, né? Dispõe de 25 minutos para fazermos o nosso encontro, e tudo isso, de certa forma, traz ansiedade, sim, por quê? Porque você precisa estar vindo para cá, você precisa chegar no momento certo,
E assim vai, isso é só um aspecto que eu estou falando da ansiedade. Esse não é a pior ansiedade que possa acontecer, muito pelo contrário. Mas existem momentos de ansiedade que nós temos, preocupações, ou seja, preocupação, ocupamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso viver com coisas que sequer aconteçam. Há coisas que dizem, né, que 70%, 80% das coisas que nós ansiamos não acontecerão jamais. Então nós perdemos muito tempo, nos enfraquecemos, nos tornamos frágeis, e quando as coisas acontecem, muitas vezes estamos debilitados. Mas há uma solução, segundo a própria carta dos Efésios, que Paulo ensina, que são 3 caminhos para tirar a ansiedade. A ansiedade que Mateus também fala lá, não vos ansiei, né? Porque vos ansiei pelo que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir, que é exatamente agora também Efésios, Paulo retorna e diz assim, não vos ansieis, né? E ele dá a solução que é oração, súplica e ação de graça. Então, para que fugir dessa solução espiritual?